Bem-vindo ao Conversando com o GO, um podcast da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Paraná. Aqui você ficará por dentro das atualizações científicas da SOGIPA. Olá, colegas. Bem-vindos a mais um episódio do Conversando com o GO. Eu sou Rita Marizanini, eu sou presidente da SOGIPA e professora titular do Departamento de Tocoginecologia da Universidade Federal do Paraná. Hoje nós discutiremos o tema sobre o tratamento e o seguimento das lesões de alto grau do colo uterino. Teremos como convidada a doutora Maria Isabel Lavorante, que é médica ginecologista e obstetra, especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia, pela Universidade Federal do Paraná, e também atualmente é médica do Serviço de Colposcopia e TGI da Universidade Federal do Paraná. Obrigada pela presença, Bel. Olá, doutora Rita, muito obrigada pelo convite. Prazer imenso de participar desse evento da SOGIPA, contribuindo com a PTGI e Colposcopia do Paraná. Então, vamos exemplificar o nosso tema de hoje utilizando um caso clínico. Então, uma paciente vem à consulta com 30 anos de idade, ela é nuligesta, ela apresenta uma citologia compatível com ASC-HI, então ela foi encaminhada à colposcopia e ao exame colposcópico. Essa colposcopia ela foi adequada, apresentou uma zona de transformação totalmente visualizada, então uma ZT1, com uma junção escamocolunar ao nível do orifício cervical externo. Foi identificada, então, uma lesão acetobranca densa, com um mosaico grosseiro entre 3 a 7 horas, completamente visível. Então, diante desse caso, Bel, qual seria a sua conduta? Então, nesse caso, nós temos uma paciente nova, de 30 anos, sem filhos, com uma citologia sugerindo uma lesão de alto grau no colo do útero. Lesão essa que foi identificada na colposcopia. Dessa forma, a biópsia do colo não seria obrigatória. Nós podemos realizar o que chamamos de ver e tratar. Esse procedimento pode ser feito ambulatorial, ele deve ser excisional e consiste na exérese da zona de transformação usando uma alça cirúrgica de alta frequência, né, o CAF, após realizar uma anestesia local desse colo uterino. Então, é importante salientar que para realizar o ver e tratar, nós temos que ter uma zona de transformação completamente visível, não pode haver comprometimento do canal cervical e a paciente deve ter mais de 25 anos de idade. Então, esse nosso caso se encaixa, né, nessas especificações do ver e tratar. Sim, perfeito. E após o tratamento, como nós faremos o seguimento dessa paciente? O segmento, o tempo de segmento, né, da paciente, vai ser de acordo com o status das margens da peça histopatológica. Então, segundo as diretrizes brasileiras do rastreamento de câncer de colo uterino do Ministério da Saúde e do INCA, o principal fator de risco para doença residual ou recorrente tem sido o relato de margens comprometidas. Apesar do relato de margens comprometidas por NIC 2 ou 3 poder representar uma recorrência de lesão de até 18%, a maioria das mulheres nessa situação não terá a lesão, podendo dessa forma ser assumida uma conduta conservadora. Não há necessidade de um novo tratamento na maioria dos casos. E você poderia especificar, então, para nós o que seria melhor a fazer? O segmento, né, dessas pacientes deve ser realizado com citologia, colposcopia ou com o teste do NH-HPV. A citologia ela tem demonstrado um valor preditivo negativo muito próximo daquele obtido pelo teste do NH-HPV. Isso significa que quando um ou outro teste for negativo, uma nova lesão é muito improvável. Então, sendo assim, o acompanhamento ideal para a detecção de doença residual ou recorrente parece ser a citologia associada à colposcopia. O segmento deverá ser semestral por 1 ano,
quando as margens forem livres, e semestral por 2 anos, quando as margens forem comprometidas. Se durante o segmento semestral a paciente tiver todos os exames negativos, nós devemos manter a coleta da citologia anual até completar 5 anos do tratamento, e após esse tempo, o segmento pode voltar a ser trienal. Uhum. E quanto à utilização do teste do DNA-HPV, assim, como ele poderá ser utilizado? O teste DNA-HPV, num estudo brasileiro, verificou que 75% das pacientes submetidas a tratamento excisional para lesão de alto grau do colo do útero, eles apresentaram um teste de DNA-HPV negativo em 6 meses após o procedimento. Então, dessa forma, é possível solicitar esse teste na saúde suplementar como um teste de cura após o tratamento excisional. No entanto, no SUS, ainda não dispomos do teste DNA-HPV, então no SUS nós faremos a citologia mais a colposcopia. Certo. E quando nós iremos reoperar essa paciente? Nós faremos uma nova abordagem cirúrgica se a margem vier comprometida com o carcinoma escamocelular invasor ou microinvasor, ou até adenocarcinoma in situ ou invasor. Ou, se durante esse segmento semestral for identificada uma nova lesão intraepitelial de alto grau. Entendi. E qual seria a melhor técnica cirúrgica, né, nesses casos? A técnica de reabordagem ela tem que ser individualizada, de acordo com o desejo de gestar da paciente, com a finalidade de preservar a fertilidade. Então, se a margem cirúrgica do CAF vier comprometida com carcinoma escamocelular microinvasor, invasor ou adeno in situ, nós vamos fazer uma conização com o bisturi a frio. Agora, se após esse cone as margens vierem livres, essa paciente é considerada tratada e entra no segmento. Mas, se nessa nova abordagem a margem vier comprometida e a paciente tem esse desejo de preservar o útero, nós podemos fazer uma traqueolectomia. Agora, se a prole da paciente já é definida, a gente encaminha para o oncologista pélvico, que vai fazer uma abordagem conforme o estadiamento da lesão, né? Então, avaliar a extensão, invasão e até comprometimento linfovascular. Certo. E no caso da paciente gestante, aquela gestante que é portadora de uma lesão de alto grau na citologia, né? Então, como será feita a abordagem dela? Deve ser diferente, com certeza, da mulher não grávida. Sim, as gestantes com citologia sugestiva de lesão de alto grau, elas devem ser encaminhadas para colposcopia em qualquer fase da gestação. Só que a biópsia do colo, ela vai ser realizada somente se houver achados suspeitos de invasão. Se na biópsia vier, então, uma lesão intraepitelial de alto grau, nós vamos reavaliar essa paciente em 90 dias após o parto, e a via de parto é a obstétrica. Já se na biópsia vier um microinvasor, nós temos que acompanhar essa paciente um pouco mais de perto. Então, a gente faz um segmento colposcópico trimestral e uma nova colposcopia de 4 a 6 semanas após o parto. Agora, se no anatomopatológico vier um carcinoma francamente invasor, o tratamento vai depender da idade gestacional. Então, se estiver bem no início da gestação, é possível fazer uma quimioterapia a partir de 12 semanas e programar a interrupção da gestação a partir da viabilidade fetal, em torno de 34 a 36 semanas. De preferência por via cesariana, devido ao risco de sangramento, né, durante a dilatação cervical do parto, ou até pela dificuldade de esvaecimento do colo. Agora, se a gestação tiver no 3º trimestre, nós esperamos a viabilidade fetal e interrompe via cesariana para tratar essa paciente. Ótimo. Então, assim, nós encerramos mais esse episódio do Conversando com o GO, esperando que tenha sido muito útil para ser aplicado no dia a dia do seu consultório. Até breve. Até breve. Podcast Sojipa. Estudos de casos e novidades da ginecologia e obstetrícia clínica
apresentados por profissionais da área.